Legal. A câmera parou de gravar de novo. Eu fiquei o dia inteiro gravando, ela parou na metade. Vocês podem ver que eu comecei de manhã os outros vídeos, tô com a mesma roupa. E agora, de noite, que eu vou acabar em outro lugar. Mas vocês estão no estúdio Vancy, meus queridos, tá? Que é o estúdio na casa da Cintia e da Vanderly. Sim, vocês estão na minha casa, nesse momento. Muito bem. Nós tínhamos parado lá na atividade 1, né? Na divisão de 60 por 4. Eu vou terminar a divisão. 60 dividido por 4. A gente estava terminando a divisão. 60 dividido por 4, olha só. O 6 é menor ou maior do que o 4. O 6 ele é maior, então dá para dividir, certo? 4 vezes que número dá 6 ou chega perto de 6 sem ultrapassar? 4 vezes 1, porque 4 vezes 2 dá 8, já ultrapassa, né, o valor de 6. Tudo bem. 6 menos 4, se a lousa não parar de balançar, 6 menos 4 dá 2. O 2 não dá para dividir o 4, desce o 0 aqui, ó. Tá? Tudo bem. 4 vezes que número dá 20? 4 vezes 5, né? Isso aqui vai dar 20 e isso aqui vai dar 0. Então, nossa continha aqui vai dar 15, lá da atividade 1 das funções. Essa daí, gente, é a atividade 1, letra B, tá? É a B da atividade 1. Página 10 da apostila, tá bom? Aí tem lá a letra C da página 10. Quem tá sem apostila, pega a apostila. Larga de preguiça, pega a apostila. Letra C. Determine o valor de K e escreva a expressão algébrica que representa essa situação. Considere N o número de passagens e V o valor pago. Olha só, a gente viu nas contas anteriores que a função daquela tabelinha lá, qual tabela que era? A tabelinha das passagens de ônibus, olha só. Vou apagar a letra B aqui para fazer a letra C. A gente tem que retomar a tabela. A tabela é assim, ó, uma passagem, aqui eram as passagens, né? Uma passagem era R$4. Aqui era o preço que você tinha que desembolsar. 2 passagens era 8, 3 passagens era 12 e 4 passagens era R$16. Né? A gente percebeu o que aqui? Que isso aqui é uma proporção direta. Mas assim, um lado cresce, o outro cresce na mesma proporção. Como assim? Olha só. Se eu multiplicar aqui, ó, por 2, ó, 1 vezes 2, 2. E aqui, ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Tá? Se eu multiplicar aqui, ó, número 1, por 3, 1 vezes 3, 3. Se eu multiplicar o número 4 por 3. Ó, multipliquei em cima e embaixo. 4 vezes 3, 12. Então, isso é uma proporção direta. E quando parte aqui do começo do primeiro número, se vocês lembrarem, né, que está na apostila de vocês também, a fórmula da proporção direta, quando tem uma tabela que o primeiro número é o que manda na conta inteira, ele é a constante da função, ele é a constante da conta. Como assim, professor? Lembra daquela fórmula lá, ó? Acho que já é a 5ª vez que eu vou falar dessa fórmula aqui. Essa formulazinha, olha só, lembra dela? Não esquece essa fórmula, tá? Y igual a constante vezes o x. Quem que é a constante na tabela aqui? Eu não falei que o primeiro valor está mandando em todo mundo? É a partir do primeiro valor que eu estou conseguindo obter os outros? Então, a constante aqui é o 4, ó, é o primeiro valor. O x é a quantidade, né? São as passagens, a quantidade de passagens, ó.
é a quantidade. E o y, x é a quantidade de passagens. E o y, ele é o valor que você vai gastar. Valor a ser pago, né? Ou seja, o que a gente observa aqui, inclusive escreve isso na sua apostila, a gente observa que esses números aqui, a passagem é o x, e o valor que você vai desembolsar é o y, da função. E e isso é importante porque agora na questão C, a gente vai ter que fazer a expressão algébrica. Então, olha só, tá vendo? Isso aqui, ó, o y é a mesma coisa que f de x. Tá? Eu vou achar a primeira função e depois a expressão algébrica, para vocês entenderem a ligação de uma coisa com a outra. O y é a mesma coisa que f de x. Então, olha só, olhando aqui, ó, como é que ficaria a função? Se no lugar dessa letra eu colocar o f de x, a função ficaria assim, ó, função de x é igual a 4 vezes o x. Perfeito. Essa é a função da conta. Aqui embaixo, vamos colocar a expressão algébrica que ele pediu, olha só. Determine no caderno o valor de k e escreva a expressão algébrica que representa essa situação. Considere n o número de passagens. Quem que é o número de passagens aqui no meu quadro? Eu usei a letra x, ele quer que vocês usem a letra n, né? E ver o valor pago. Quem que é o valor pago? É o y, que no caso eu usei aqui para vocês verem que é o valor pago, né? Ali ele quer que vocês usam o v, tá? Então só vou mudar essa letrinha e essa letrinha. Não vou mudar mais ninguém, ó. Eu só vou mudar essa letrinha, que é o y, e o x. Se eu fosse usar a função, eu também só vou mudar essa letrinha e essa letrinha. Tá? Mudando essas letrinhas para ter a expressão que ele pede ali, algébrica, eu tenho que o valor pago vai vir aqui, né? Que é o V. Olha lá. O valor a ser pago, eu não usei o y, e o y não é a mesma coisa que f de x? Não são iguais? Olha lá. Então, aqui, V, é só trocar, gente, tá? Esses dois caras é a mesma coisa. Só substituir, tá? Esse carinha aqui é o V, que é o valor a ser pago. Quem que é a constante? A constante é o número 4, ó. Ó lá. Ó lá. Tá vendo? É só você ir descendo aqui, ó. E no lugar da quantidade de passagens que eu usei a letra X, ele quer que vocês usem a letra N. Aí pergunta lá. Determine o valor de K. Quem é K aqui, gente? Quem que é o K? Olha lá. Quem que é o K aqui, ó? Olha lá. Quanto que vale? Vale 4, certo? Então, vai ficar assim, ó. V igual a 4 vezes N, com K igual a 4. Essa é a resposta. Mas a apostila, ela quer que vocês relacionem essas contas com as funções, tá? Por isso que esse exercício não tá mais no tema de proporção, ele tá no tema de função já. Ele quer que vocês relacionem isso com a função. Tá? Mas se vocês não soubessem nada de função, você podia usar a fórmula da proporcionalidade e direto vir para cá. Resolver aqui no final, é só trocar y por v, x por n e k por 4. Acabou. Tá? Mas ela quer que vocês relacionem uma coisa com a outra. Quer que vocês relacionem isso com função. Muito bem, então essa é a resposta da letra C. Vou dar tempo para vocês printarem aí.
Pronto, acabou o tempo. Se você se perdeu, volta o vídeo e printa de novo. Muito bem. Aqui na letra D, ó. No caderno, construa um plano cartesiano e esboce o gráfico da função. Tá vendo como é importante eu ter achado a função antes na letra C, que agora eu vou usar na letra D, tá? Nada que eu faço aqui é à toa, tá? Vocês acham que é, mas não é, viu? Não é. Muito bem. Eu vou apagar aqui e vou usar essa funçãozinha aqui, ó. A lousa viva. Essa é a nossa lousinha amada. Vou pôr aqui em cima a função que nós encontramos no exercício anterior. Tudo bem? Aviso prévio, se vocês ouvirem os gritos é o vizinho, tá? Tudo bem, continuando aqui. Letra D, né? Ele quer que vocês façam o gráfico da função. Para fazer gráfico de função, dica que eu dou para vocês, monta uma tabela. E como é que vocês vão fazer a tabela? Olha só, você vai montar a tabelinha com 3 colunas, tá? Então aqui, ó, eu tenho... Quer ver? Três colunas, olha lá. 1, 2, 3, tá? Na primeira coluna, você vai colocar a letra X. No meio da tabela, aqui em cima, ó, você vai colocar a sua função. E no final, você vai colocar Y. Tá? Então, vamos lá. Aqui você vai atribuir valores para X. Aqui você vai substituir os valores de X pelos valores que você escolheu aqui, tá? E a resposta dessa conta você vai colocar no Y. Como assim? Eu não entendi nada. Então, vamos fazer para você entender. Olha, se eu escolher o valor 0, então vai ficar assim, ó. No lugar do 0 do X da minha função, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 4 vezes 0. 4 vezes 0, 0. Não é 4, não. Tá? Todo número vezes 0 é 0. Aqui, agora eu vou escolher o número 1. Função de 1 é igual a 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então, a gente coloca aqui. Agora eu vou escolher 2, 3 e 4. Função olha lá. Função de 2, quando o x é 2, função de 2 vai ficar igual a 4 vezes 2. Olha lá, só troco a letra x pelo valor que eu escolhi aqui. Então vai ficar 4 vezes 2, 8. Função de 3 vai ficar igual a 4 vezes 3, que dá 12. E a função de 4, que é igual a 4 vezes 4, que dá 16. Coincidência? Os mesmos valores da tabelinha lá? Não, não é coincidência. Lembra que o Y, que é o valor a ser pago, que é uma passagem R$4, 2, 8, 3, 12, 4, 16. Mas se eu escolhesse o número 20 aqui, 20 passagens, eu teria que colocar aqui 80, tá? Então é bom vocês saberem como é que funciona o gráfico, a tabelinha. Muito bem, vou colocar isso no gráfico, vou pôr no gráfico. Colocar no gráfico, tá? Tudo bem, não é nada pôr no gráfico, não. É pôr no gráfico do plano cartesiano. Olha, se o YouTube desmonetizar o vídeo por causa disso, vou ensinar ele o que é plano cartesiano. Tudo bem. Então, quando x é 0, y é 0.
pensa, para você fazer o seu gráfico, pensa que o X, ele sempre vai ser a largura de algo, de uma localização, a largura de alguma coisa, tá? Pensa que ele é a largura. É por isso que ele é a parte horizontal. Coloquei ori de horizontal, não vai caber o resto aí. E o Y, ele aqui no gráfico, tá? Pensa no gráfico. Ele é a nossa altura. Que a gente também chama de imagem. O Y é a imagem da função. Como assim, professor? Quanto mais alto, né? Maior a imagem. Pensa assim, para você conseguir relacionar uma coisa com a outra. Beleza. Então, quando a minha largura foi 0, a minha altura... Quando a minha largura foi 0, a minha altura também foi 0. Então, meu ponto está aqui, ó. Né? Largura 0, altura 0 também. Quando o meu x foi 1, meu y deu 4. Então, largura 1, altura 4. Largura 1, altura 4. Quando o meu x foi 2, o meu y deu 8. Então, largura 2, altura 8. Quando o meu x foi 3, a minha altura... Quando a minha largura foi 3, a minha altura foi 12. E no final, quando foi 4, deu 16. Então, nosso gráfico vai ficar assim, ó. Só ligar os pontinhos agora, né? Prontinho. Então, esse é o nosso gráfico, tá? Que ele pediu aí na letra D. Ok? É isso aí. Esse é o nosso gráfico. Eu sei que vocês mandaram para mim, no e-mail, só o desenho do gráfico. E muitos, alguns eu acho que fizeram a conta mesmo. Outros pegaram do Braille, né? Você acha que eu não sei que vocês pegaram do Braille? Que eu fui lá ver. Eu fui procurar. Você acha que não? Eu fui ver e falei, será que essa pegaram a imagem do Braille? Vocês pensam que eu nasci ontem? Você que pegou a imagem do Braille, ou você que só fez o gráfico, coloca a tabela do lado. E me manda no e-mail dessa semana, que é a semana entre o dia 5 até 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o dia 11, vai. Tá? Ó, tô de olho em vocês. Pensa que não. Muito bem, agora a gente vai para atividade 2. Atividade 2 é fácil, tem um gráficozinho aí, gente. Eu não vou ler ela, eu vou resolver. Pra gente não perder tempo, tá? Eu sei que vocês têm aí atividade, eu só vou pegar as partes importantes para resolver a conta, ok? Vou apagar aqui. Vai pegar a tabela, volta o vídeo, escuta a explicação de novo, você copia a tabelinha e faz, tá? Ou não precisa ouvir explicação, é só voltar o vídeo e ver a tabelinha. Lá vocês vão ter a função, que é o seguinte, f de x é igual a 3t. E ele fala o quê? Isso é referente de águas em metros cúbicos. Aí tinha um erro de impressão da apostila, porque tá lá em metro cúbico a água e o gráfico tá em metro quadrado. E é o consumo de água. Água é volume. Volume é metro cúbico, tá? Então aí o eixo vertical, a alturazinha aí, é metro cúbico não quadrado.
erro da apostila aí do governo. Muito bem, isso daí era a função, e o t representava o tempo em minuto, e essa função, ela trabalha com, deixa eu ver aqui, com consumo, tá? Então é consumo de água, e aqui tem a função. Essa aqui é a lei que determina o consumo de água de uma empresa, ok? Uma empresa qualquer. Então a empresa consome de água, conforme o gráfico está aí. Tem 1, 2 dias, eles estão calculando o consumo da empresa por dia de água. Bom, olha lá. Aí o gráfico de vocês está assim, ó. Aqui não tá nem X nem Y. Aqui tá o tempo em dias. E ali na parte vertical tá o consumo em metros cúbicos. Tá? Aí ele tem lá, quando o tempo é um dia, deu 3 metros cúbicos de água. Quando é 2 dias, deu 6. Por só consumo, tá? Em metros cúbicos. Porque não cabe ali. E a linha do nosso gráfico passa pelo ponto de origem, que é o ponto 0, 0. Aqui, ó. Ela passa aqui. Muito bem. Tá? O gráfico está reto. No caso da mão da professora está torta, mas o gráfico aí na apostila está retinho, bonitinho. A professora não trouxe régua de lousa. Quer dizer, régua de quadro branco realmente não tem. Muito bem. Aí tá lá. A primeira questão. Gente, lembrando que quando a letra está em parênteses, não é a alternativa, tá? É para você responder mesmo. Analise o gráfico e responda. Qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Aqui é o tempo em minutos, perdão. Aqui, ó. Tempo em minutos. Então, após 2 minutos, olha o gráfico, tá? O consumo de água em 2 minutos é 6 metros cúbicos. É só olhar o gráfico, não tem conta. Essa questão A. Depois, qual seria a lei de formação dessa função se y fosse dado em litros? Bom, aqui a gente tem que lembrar o seguinte. Letra B. Aqui a gente tem que lembrar o seguinte, ó. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Como é que se calcula isso? Imagina uma caixa d'água. Tá? A caixa d'água que é 1 por 1 por 1. Vamos pensar aqui numa caixa d'água que é 1 metro por 1 metro. Olha lá. Aí aqui tem 1 metro de distância, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Pensa nessa caixa d'água. Para encher ela de água, você precisa de 1000 litros. É assim que a gente calcula, tá? Com o próprio objeto. A gente enche ele e enfim. Enfim, tá. 1 metro cúbico é 1000 litros. Aí ele quer saber qual é a lei de formação dessa função se o y fosse dado em litros. Tá? Se o consumo fosse dado em litros, não em metros quadrados. Então, aquele 3 ali, que seria o tempo em minutos, esse 3 aqui, ó, ele seria o quê? Em vez de ser 3 minutos, ele seria 3000. Tá? Porque seria aqui, ó, o y, né, ó, a formulazinha da... A nossa função, né?
A nossa função não é 3, ele é o metro cúbico, ó, vezes o tempo em minutos. Olha só, quando o meu tempo é 1 minuto, ele dá 3 metros cúbicos. Se aqui, o 3 ali, se ele é os metros cúbicos, ele representa os metros cúbicos, e o T é o tempo em minutos, significa que, em vez de ser 3, seria 3.000. Por quê, professora? Olha lá. Porque aqui eu estou transformando os metros cúbicos em litros. Então, esse 3.000 aqui é o litro que ele pediu para transformar, tá? Em litros. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 3 metros cúbicos, ó, é 3.000 litros. Ok? Muito bem. Aí, esse f de x aqui, gente, ele é a mesma coisa que eu falei lá atrás. F de x é a mesma coisa que y. Então, a função ficaria y igual a 3.000 vezes o t. Meu, é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Isso aqui é igual, só muda a representação, mas é a mesma coisa. Um é igual ao outro. Se colocar, como ele pediu a representação em y, tem que pôr y. Mas se ele não pedisse, você podia colocar isso aqui também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muito bem. Questão, essa daqui é a questão B, né? Vamos fazer a questão C. Em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Bom, vamos ver, vamos ver. Vou apagar essa parte, tá? Muito bem. Em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos? Então ela quer saber em quanto tempo ele vai consumir. Consumir, vou colocar consumir. Enfim, 210 metros cúbicos. Em quanto tempo ela vai consumir 210 metros cúbicos? Em quanto tempo, né? Para consumir aquilo. Perfeito. Vamos lá. A gente tem a função, que é isso aqui, ó. Função é igual a 3 vezes t. Bom, se ele vai consumir 210 metros cúbicos, né? E se você olhar o gráfico lá, os metros cúbicos de consumo estão bem no eixo y, ó, é a mesma coisa, significa que o f de x é a mesma coisa que o y. Então, aqui é a mesma coisa. Olha lá. E se ele quer que o y, que aqui seja 210 metros cúbicos, então aqui, no lugar do y, eu vou colocar 210. Tá vendo? Porque lá no gráfico de vocês, aqui é a unidade em metros cúbicos. E aqui é o tempo em minutos. Ele quer 210, então o y é 210. Vai ficar igual, copiando a formulazinha que ele deu no enunciado, 3 vezes t. Aí, gente, virou uma equação de primeiro grau, coisa fácil de fazer. Tá multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, isso aqui vai ficar 210 dividido por 3, que é igual a t. 210 dividido por 3 dá 70, tá? 210 por 3 dá 70. Se 70 é igual a t, significa que t é igual a 70 minutos. Porque o t é o tempo em minutos, tá? Então, essa daí é a resposta
Essa daí é a resposta da letra C. Vamos para a letra D, de dado. O que significa f de 30 igual a 90 nessa função? O que significa? O que significa? Significa que quando o meu x é 30, a minha conta dá 90. Ou no caso, quem que é o x aqui? Ele é o tempo em minutos. Quem que é o 90? É o metros quadrados. Então significa que após 30 minutos, a empresa vai consumir 90 metros quadrados de água, né? Significa que após 30 minutos a empresa vai consumir 90 metros cúbicos de água. É isso que significa. Não tem conta, não tem nada, ok? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula 2. Isso. Porque a aula 3 já é o próximo conteúdo, tá?